Bem-vindos a uma jornada fascinante pelas intricadas teias da sexualidade na Roma Antiga. Em um mundo onde o mito se entrelaça com a realidade, exploraremos os fundamentos da cultura romana que moldaram as percepções e práticas em relação ao amor, desejo e intimidade. Da influência das divindades ao papel da sexualidade na esfera pública, mergulharemos nas profundezas do passado para desvendar os segredos que permeavam a vida romana. Prepare-se para uma viagem única, onde arte, literatura e rituais revelam nuances surpreendentes sobre como os antigos romanos vivenciavam e celebravam a expressão mais íntima da humanidade. Este é um convite para desvendar os véus do passado e compreender as complexidades da sexualidade em uma das civilizações mais intrigantes da história. Sexualidade na Roma Antiga é um tema abordado em diversas formas, desde arte e literatura até inscrições e achados arqueológicos, como artefatos eróticos, pinturas parietais e estruturas arquitetônicas. Embora algumas tradições posteriores tenham retratado a prática sexual livre como uma característica distintiva da antiga Roma, essas atitudes nunca foram bem vistas no Ocidente, especialmente após a ascensão do cristianismo, tornando-se sinônimo de libertinagem e abuso sexual na imaginação popular e na cultura. No entanto, para a maioria dos romanos, a sexualidade não era a principal preocupação. Em vez disso, as normas sociais tradicionais que afetavam a vida pública, privada e militar eram mais centrais. O pudor e a vergonha desempenhavam papéis regulatórios no comportamento, assim como as restrições legais sobre certas transgressões sexuais durante os períodos republicano e imperial. Os censores, funcionários públicos, avaliavam a posição social dos indivíduos e também julgavam a conduta sexual, influenciando o comportamento esperado dos cidadãos da ordem senatorial. Michel Foucault, no século XX, argumentou que a abordagem romana à sexualidade era regida pela contenção e pela arte de administrar o prazer sexual em todo o mundo greco-romano. A sociedade romana era patriarcal, e a masculinidade estava vinculada à capacidade de governar não apenas na guerra e na política, mas também na esfera íntima. A virtude, virtus, um ideal masculino de autocontrole ativo, correspondia à imagem de uma mulher pudica, associada à castidade, modéstia e qualidade positiva. As matronas, mulheres das classes altas em Roma, eram educadas para serem fortes, bem caracterizadas e firmes na manutenção de suas famílias na sociedade. Algumas atitudes e comportamentos sexuais na cultura romana antiga eram distintos das sociedades ocidentais contemporâneas. A religião romana via a sexualidade como um aspecto de prosperidade para o Estado, permitindo que os indivíduos direcionassem práticas religiosas privadas para melhorar sua vida erótica ou saúde reprodutiva. A prostituição era legal, pública e generalizada, e pinturas pornográficas eram destaque nas coleções de arte de famílias respeitáveis. É essencial destacar que uma análise inflexível, influenciada por valores contemporâneos, pode obscurecer as verdadeiras expressões da sexualidade entre os romanos. Ao contrário das percepções modernas, a sexualidade no mundo antigo era vista como algo positivo, até mesmo representada pelos próprios deuses. Mesmo que a relevância da palavra sexualidade para a cultura romana seja debatida, na ausência de um rótulo alternativo para interpretar a experiência erótica cultural, o termo continua sendo utilizado. A interseção entre sexo, religião e Estado na Roma Antiga é evidenciada por diversos elementos, incluindo afrescos como o encontrado em Pompeia, retratando o deus romano Príapo com seu órgão sempre ereto, simbolizando a conexão íntima entre sexualidade e religião para os romanos. Assim como outros aspectos da vida romana, a sexualidade era respaldada e regulamentada por tradições religiosas. Tanto os cultos públicos do Estado quanto os rituais privados convergiam para práticas religiosas e mágicas, com a sexualidade desempenhando um papel crucial no pensamento religioso romano. A complementaridade entre masculino e feminino era fundamental para a concepção romana de divindade, e o falo sagrado, um símbolo apotropaico, não apenas afastava o azar, mas também representava proteção, fertilidade e vida. Os sacerdotes romanos eram obrigados a se casar e formar famílias, e Cícero destacou que o desejo de procriar era essencial para a república, sendo a base da primeira instituição social, o casamento. Este, por sua vez, gerava filhos e estabelecia uma casa, domus, como a unidade fundamental da vida urbana. Muitas festas religiosas romanas incorporavam elementos de sexualidade,
como os Lupercalia, que incluíam ritos de fertilidade, ou a Floralia, onde mulheres dançavam nuas. Em festivais ao longo de abril, as prostitutas participavam oficialmente, reconhecendo a associação entre reprodução humana, prosperidade e bem-estar do Estado. O culto romano de Vênus personificava essa conexão, diferindo de Afrodite grega ao ser considerada mãe do povo romano por meio de seu filho semideus, Enéas. Durante as guerras civis do século I a.C., o general Sila, prestes a invadir Roma, emitiu moedas com a imagem de uma Vênus coroada como sua protetora pessoal, ligando divindades ao sucesso militar e autoridade religiosa. Cupido representava o desejo, enquanto o deus Priapo, importado, simbolizava a luxúria bruta ou humorística, e Mutuno Tutuno promovia a sexualidade conjugal. O deus Liber supervisionava respostas fisiológicas durante o ato sexual, enquanto o jovem que assumia a toga viril era guiado por essa transição para a liberdade sexual. Os grafites descobertos em Pompeia desempenham um papel crucial nos estudos sobre a sexualidade na Roma antiga, unindo historiadores a estudiosos de arqueologia e antropologia. Essas expressões populares nas paredes da cidade são fontes primárias essenciais para pesquisadores que exploram essa área específica. Um aspecto crucial para entender a sexualidade em Roma é a conexão entre sexo e religião. Os deuses frequentemente nasciam de uniões sexuais entre outros deuses, um fenômeno exemplificado pela origem dos fundadores de Roma, Rômulo e Remo, frutos da união entre Réa Sílvia e o deus Marte. O falo, amplamente representado em imagens e objetos, era considerado pelos romanos um símbolo de fertilidade e procriação, utilizado em amuletos para atrair boa sorte e afastar maus espíritos. Além disso, o ato sexual e suas verbalizações também eram encarados como rituais sagrados associados à prosperidade. Os grafites de Pompeia, descobertos durante o período fascista quando se buscava resgatar as grandezas da Roma antiga, abordam uma ampla gama de temas, desde práticas sexuais até declarações de amor e manifestações de ciúmes. Dado que os documentos escritos da época focam mais em assuntos oficiais, como política e economia, essas expressões tornam-se fontes valiosas para compreender aspectos do cotidiano romano, incluindo a sexualidade. A interpretação dessas imagens requer uma abordagem interdisciplinar, pois elas não apenas representam a realidade, mas carregam consigo os signos culturais da época, repletos de significados diversos. Os grafites, dispostos em locais públicos acessíveis a todos, destacam a sexualidade como um fenômeno cultural integrado a todas as esferas da vida, transcendendo barreiras separadoras como política, religião e economia. Durante muitos anos, as análises desses grafites eram filtradas pelos conceitos judaico-cristãos sobre sexo, considerando as imagens como pornografia devido à visão do sexo como pecado. Essa percepção levou à destruição ou ocultação de muitas dessas imagens no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles. Somente em 2000, a coleção foi reaberta, enfrentando o veto do Vaticano à exibição de objetos obscenos, permitindo visitas apenas com agendamento prévio e acompanhamento de guias. A abordagem da homossexualidade na Roma antiga era notavelmente diferente dos conceitos contemporâneos de homossexual e heterossexual. Não havia uma dicotomia clara nesse pensamento romano sobre a sexualidade, e não existiam termos latinos específicos para esses conceitos. Ao examinar essa temática, é importante destacar que a moralidade romana não censurava homens adultos por sua atração sexual por jovens de ambos os sexos. A prática da pederastia era tolerada, desde que os parceiros mais jovens não fossem romanos livres. A distinção entre comportamentos considerados aceitáveis e aqueles que poderiam comprometer a masculinidade estava presente na sociedade romana. A efeminação era condenada, especialmente na retórica política, mas o envolvimento moderado com prostitutas ou escravos do sexo masculino não era visto como uma ameaça à masculinidade, desde que o cidadão do sexo masculino assumisse o papel ativo, não o passivo. A hipersexualidade, por outro lado, era moral e clinicamente condenada tanto em homens quanto em mulheres. Mulheres eram submetidas a um rigoroso código moral, e embora as relações homossexuais entre mulheres fossem pouco conhecidas, a sexualidade feminina era representada de maneira variada na literatura latina. O conceito de amor grego em Roma, como descreve Pedro Paulo Funari, era aceito quando envolvia um aristocrata e seu escravo. No entanto, essa prática não era tolerada entre dois cidadãos romanos.
Essa perspectiva diverge da visão grega, onde havia um caráter pedagógico na relação entre o homem mais velho e o mais jovem, como discutido no diálogo Banquete de Platão. Embora existisse uma interpretação que favorecesse o papel ativo sobre o passivo, há exemplos, como Caio Júlio César, que desafiavam essa norma. César, conhecido por ser esposa de todos os homens e marido de todas as mulheres, ilustra a complexidade das normas sexuais romanas. Além disso, os romanos condenavam o ato de se vestir como alguém do sexo oposto, mas não as relações homossexuais em si. Essa compreensão flexível da sexualidade na Roma antiga destaca a importância de analisar essas práticas dentro de seu contexto cultural e histórico, evitando aplicar julgamentos contemporâneos. Na literatura latina antiga, a abordagem da sexualidade na Roma antiga é discutida em diferentes categorias, incluindo textos jurídicos, médicos, poesia e discurso político. Curiosamente, as formas de expressão culturalmente menos prestigiosas, como comédia, sátira, poesias amorosas, grafites nas paredes, magias, inscrições e decoração de interiores, fornecem mais insights sobre a sexualidade romana do que aquelas consideradas culturalmente superiores, como a épica e a tragédia. Autores latinos notáveis, cujas obras oferecem uma compreensão significativa da sexualidade romana, incluem dramaturgos como Plauto, cujos esquetes cotidianos frequentemente abordam temas sexuais, Catão, o Velho, um estadista e moralista que oferece visões da sexualidade romana com altos padrões morais, Lucrécio, um poeta que explora a sexualidade epicurista, Catulo, cujos poemas abrangem experiências eróticas diversas, Cícero, com discursos judiciais que frequentemente atacam a conduta sexual. Da oposição, e Ovídio, cujas obras Relacionamentos Amorosos e A Arte do Amor contribuíram para seu exílio por decisão de Augusto. A arte erótica, especialmente aquelas preservadas em Pompeia e Herculano, fornece uma rica fonte visual. Pinturas e decorações em objetos cotidianos, como espelhos e vasos, muitas vezes apresentam cenas eróticas. Essa arte erótica desafia algumas das preferências sexuais apresentadas em fontes literárias, muitas vezes buscando provocar risos ou desafiar normas sociais. Imagens eróticas também eram encontradas em casas respeitáveis da nobreza romana e até mesmo em contextos arquitetônicos em Roma, onde Vênus frequentemente aparece como uma figura carregada de erotismo. Além disso, conceitos morais e legais desempenharam um papel fundamental na compreensão da sexualidade em Roma. A palavra latina castitas, relacionada à castidade, era um termo abstrato que denotava pureza moral e física, geralmente em um contexto religioso. Divindades como Ceres e Vesta estavam associadas à castidade, refletindo nas práticas rituais, como a procissão do casamento romano. No século II, houve um aumento nos textos sobre sexo em grego e latim, juntamente com romances. Já no século III, com a institucionalização do cristianismo, os padres da Igreja, como Tertuliano e Clemente de Alexandria, debateram a legitimidade do sexo conjugal em relação ao ideal de celibato. Este período testemunhou mudanças nas percepções morais e legais em relação à sexualidade na Roma antiga. Na lei romana, o termo raptus tinha uma conotação mais próxima de sequestro, como evidenciado pelo mito do rapto das Sabinas durante a fundação de Roma. O rapto de uma jovem solteira da família do pai, em algumas circunstâncias, era considerado a partir da fuga do casal quando não havia permissão do pai para o casamento. Com a codificação das leis relativas à violência no final da República. No âmbito da cura e magia, as oferendas votivas desempenhavam um papel significativo. Essas ofertas, que não se deterioravam, incluíam estátuas, vestidos, danças, templos, hinos, músicas e meditações, sendo realizadas em agradecimento por respostas a pedidos ou para afastar males. Em particular, oferendas votivas em forma de seios e pênis foram encontradas em santuários de cura, relacionadas à busca de ajuda divina para melhorar a fertilidade ou curar doenças dos órgãos reprodutores. Rituais religiosos privados muitas vezes se misturavam com tratamentos médicos para abordar questões reprodutivas. Em algumas circunstâncias, rituais privados podiam ser considerados mágicos, uma categoria vaga na antiguidade. Os papiros mágicos gregos, uma coleção de textos mágicos sincréticos do período romano no Egito, contém feitiços de amor e indicam um mercado considerável em magia erótica.
A bruxa Canídia, mencionada por Horácio no Epodo 17, realizava um feitiço usando uma efígie feminina para controlar um boneco masculino menor. Afrodisíacos, anafrodisíacos, contraceptivos e abortivos eram preservados tanto em manuais de medicina quanto em textos mágicos. Remédios incluíam práticas como o revestimento do pênis com uma mistura de mel e pimenta para estimular a ereção. Marcelo Empírico, contemporâneo de Ausônio, registrou mais de 70 medicamentos para tratar questões nos órgãos reprodutivos, como testículos que não desceram, disfunção erétil e hidrocele. Ervas, como a ninfaéia, eram usadas para induzir a menstruação ou limpar o útero após o parto ou aborto. Outras práticas curativas envolviam o uso de pomadas, como ferver os genitais de um jumento em petróleo. Esperamos que você tenha desfrutado dessa jornada fascinante pela sexualidade na Roma Antiga. Se você apreciou a exploração desses temas intrigantes, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam descobrir esse fascinante capítulo da história. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, nos quais continuaremos explorando diversos aspectos do passado de maneira envolvente e informativa. E agora, queremos ouvir de vocês. Comentem abaixo sobre qual aspecto da sexualidade na Roma Antiga mais os surpreendeu ou qualquer outra pergunta que tenham. Sua participação enriquece nossa comunidade e nos ajuda a criar conteúdos cada vez melhores. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo episódio.